Olá, pessoal! Nossa equipe da escola César José Carvalho, em Feira de Santana, Bahia, vamos mostrar um pouco do nosso projeto. Mesmo com a evolução humana, pessoas que vêm a ter filhos que nascem surdos ainda enfrentam desafios no cotidiano, como a inclusão nos meios sociais, o aproveitamento devido e saudável da infância com outras crianças e experiências que são dificultadas pelos meios gerais, além de muitos encararem seus próprios filhos com visões descontentes e preconceituosas, superproteção que cria um adulto com várias espécies de problemas, ou também pais que criam expectativas muito grandes, como se esperassem que seus filhos ultrapassassem padrões e fossem muito mais do que o esperado, como forma de compensar sua própria deficiência. Um conceito extremamente preconceituoso perpetrado ao longo do tempo. A fase infantil é um dos períodos mais delicados do entrosamento humano, assim como a terceira idade. É quando o contato se faz necessário e a criança constrói naturalmente o mundo para se sentir acolhida e acolher com base no que ela enxerga e recebe. É a base da construção de uma vida, já que a forma como a criança é lidada é uma forma certa à predestinação de como ela lidará. A construção de uma estrutura familiar também é uma compreensão cíclica disso, mas é necessário frisar que o planejamento de um filho, condição e disponibilidade financeira, situação familiar e muitas outras coisas são base da vivência de uma criança que estaria por vir. No, es- no aspecto geral, são também poucos os pais que compartilham da mesma característica da criança surda, e assim ofereciam um suporte mais condizente. O problema não está aí, mas sim na adaptação dos pais em relação à sua criança, e com isso pode impactar na comunicação delas. Crianças querem se sentir aceitas, ouvidas, não querem se provar para se sentir aprovadas. Ter pais ouvintes não as condiciona exclusões, mas a desinformação por muito dificulta a comunicação até com outras pessoas da própria comunidade, porque muitas vezes os pais ouvintes se comunicam com elas no dia a dia não pela linguagem de sinais padrão, mas por improvisações que não a preparam para a comunicação fora de casa. Muitas dessas pessoas não têm a condição privilegiada ao suporte governamental e têm que se virar à sua própria maneira. Algumas não entendem a importância da aprendizagem padrão de Libras. Esses casos são bem comuns. O fato é que há alguns danos que, mesmo reparáveis, são prejudiciais para o desenvolvimento da criança surda, que já tem seus meios de convivência podados, mesmo com todo o respaldo dos responsáveis. O artigo também denota o quanto o diagnóstico no tempo correto é importante, assim como a análise das condições que fazem o indivíduo surdo, porque pode ser sim remediável haver caminhos para a escuta. Aparelhos auditivos não fornecidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, mas também sabe-se que às vezes a demora é tanta que se fica pensando se aquilo é realmente um direito público daqueles que precisarem, ou um favor. O protótipo Assistente Virtual Ed foi pensado com a intenção de ajudar pessoas com deficiência auditiva e locomotiva no ambiente escolar. O assistente virtual auxiliaria essas pessoas a encontrar lugares, pessoas e responderia a quaisquer perguntas. Para pessoas com deficiência auditiva, o meio de comunicação seria diferente dos outros, pois o aparelho leria os movimentos em libras dessa pessoa e responderia também na língua de sinais. O aparelho seria um tablet que seria colocado em lugares estratégicos do colégio, onde teriam fácil acesso, como em salas de aula, corredores, cantina, entre outros. E no caso de alguma urgência dentro da escola, todos os dispositivos iriam detectar e piscar em uma cor específica. Um exemplo é que se a escola estivesse tendo algum incêndio, ele piscaria em vermelho, como algo urgente. Desde o início dos tempos, a humanidade tratou pessoas com deficiências como defeituosas. Pessoas pela metade, elas foram jogadas à margem da sociedade e tratadas como motivo de vergonha. As pessoas mudam o pensamento e atitudes numa linha evolutiva, tratando todo tipo de pessoa de forma humanizada. Porém, ainda precisamos discutir e estudar sobre esse assunto e nos tornarmos mais conhecedores dele, mesmo que não tenhamos aprendido que assuntos como esse fossem normais e populares, e ainda precisamos saber que todo tipo de pessoa deve ser conhecida e reconhecida. Abordar essa temática tem como principal objetivo refletir sobre as possibilidades e desafios que envolvem acessibilidade e inclusão escolar para uma criança com deficiência auditiva. A inclusão escolar, desta forma, tem o intuito de transformar e adaptar o ambiente educacional para que essas crianças tenham acesso de forma igualitária a oportunidades. Sendo assim, é necessário ficarmos com um olhar solidário e atento de modo particular às dificuldades, posturas e habilidades, de modo que possa permitir o desenvolvimento integral da criança. É também de extrema importância que o sistema educativo trabalhe com metodologias adaptadas, considerando o ensino bilíngue para minimizar as barreiras de acessibilidade e desenvolver estratégias que favoreçam o desempenho do público-alvo.